Tá? Hoje nós vamos, era para ser a nossa prova, né? Nessa semana, então eu não ia entrar com vocês, mas como ainda não tivemos a prova, a gente vai fazer uma revisão, tá? E eu vou começar o novo assunto. Então vamos fazer uma revisão rapidamente, tá? Para quem não veio na última aula, nós trabalhamos as horas, tá? Trouxe aqui para vocês o mesmo reloginho que eu trabalhei na aula passada. Eu vou passar rapidamente aí para fazer a revisão, tá? Mas já passei essa aula. Então aqui a gente percebe que dá para ver as horas com um ponteiro pequeno e os minutos com um ponteiro grande, né? Quem já sabe ver as horas já sabe isso aí, beleza? Aqui nesse reloginho a gente consegue ver aqui dentro, tá? Como se diz as horas em espanhol e aqui fora como se diz os minutos, tá bom? Esse reloginho aqui facilita as coisas. Então, ó, a hora é dizer o número que está apontando o ponteiro pequeno. Por exemplo, se está apontando para o 1, es la una. Se está apontando 2, são las 2, são las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Em espanhol. E aqui fora está apontando como que diz os minutos. Os minutos que são apontados pelo ponteiro maior, esse que está em vermelho aqui, tá? Então, quando o ponteiro maior ele aponta no 12, é aquela hora em ponto. Por exemplo, aqui o ponteiro está no 2, o pequeno está no 2 e o grande está no 12. Então, são as 2 em ponto. Mas de um para o outro passa de 5 em 5 minutos. Então, ó, e 5, e 10, e quarto ou e 15. Eu expliquei aqui porque esse quarto, tá? Porque quando o ponteiro de minutos ele passa aqui para o 3, já se foi um quarto de uma hora. 15 minutos é um quarto de 60. Então, ó, em espanhol se diz, é mais comum dizer-se um quarto, tá? E quarto. Aí continua, e 20, e 25, e 30 ou e média, porque já se passou meia hora, tá? Para esse lado aqui, ou você continua somando de 5 em 5, ó, 35, e 40, e 45, e 50, e 55. Mas o mais comum é que se extraia os minutos que estão faltando para dar aquela hora. Por exemplo, se o ponteiro menor estiver aqui no 2 e o maior aqui no 5, estão faltando 5 minutos para as 2 horas em português. Em espanhol se diz son las 2 menos 5. E assim por diante. Menos 10, menos quarto, menos 20, menos 25. Vai subtraindo de 5 em 5, tá? Isso aqui nós já vimos. Quando os dois ponteiros estão no 12, pode ser son las 12 em ponto, ou também pode ser son medianoche, mediodía ou son medianoche, tá? Em espanhol se usa as expressões de la mañana, quando a hora é pela manhã, de la tarde ou de la noche, tá? Pode-se dizer, por exemplo, son 3 de la tarde ou 8 de la noche. Não necessariamente eles vão dizer son las 20, são as 20 horas que seria da noite. Eles podem dizer, e quase sempre eles dizem, son las 8 de la noche, certo? Então, a gente vai continuar vendo aqui a atividade que eu passei, tá? A atividade foi a seguinte, passei 3 reloginhos aqui, que era para vocês colocarem as horas. A gente resolveu ainda na aula passada, tá? Só para confirmar, tá? Aqui, ó, son medianoche, es medianoche, ou mediodía, ou son 12 em ponto, certo? Pode ser qualquer uma dessas horas. Vou colocar aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo. Son 12 em ponto, tá? Estaria correto. Aqui, o ponteiro menor ele está apontando para o 6 e o maior para o 12. Então, son las 6 em
ponto. E no último reloginho aqui dessa parte da atividade, os dois ponteiros estão para o 6. Então, são as 6, né? Porque o ponteiro pequeno está no 6. E média ou e 30, tá? Se você preferir, porque já se passou meia hora. E metade de uma hora é quanto? 30. Então, pode ser e média ou e 30. As duas situações estão certas. Esse reloginho, primeiro reloginho, o ponteiro pequeno está no 6 e o maior está no 2. Então, se o pequeno está no 6, são las 6 e... Se o ponteiro maior está no 2, quantos minutos se passou? É só contar aqui, a partir do 12. Quantos números tem? 2. 2 vezes 5, porque está passando de 5 em 5, né? 5, 10. Então, são as 6 e 10. Próximo reloginho, ponteiro menor está no 2. São as 2 e... O maior está no 5, então... E 25. Lembrando que isso aqui é a correção, né, do que a gente já fez, na verdade, a aula passada, tá? É só para confirmar com vocês, porque eu vi ainda muitos erros nas atividades de quem me mandou. E ainda tem gente que ainda não me mandou essas atividades e eu preciso verificar para poder anotar lá na pontuação de vocês, tá? Aqui nesse último relógio, são las 4, o ponteiro pequeno está apontando no 4. Agora, o maior está apontando no 11. Ou a gente conta quantos minutos está faltando para dar 4, que eu acho mais fácil, né? Está faltando quantos aqui? Menos 5. Menos 5, tá? Pronto, são as 4 menos 5. Também poderia ser, são as 4 e 50 e 5. Tá? São as 4 e 55. Peraí, só um instantinho. E 55. Pronto. Agora a gente vai ver os outros reloginhos. Nesse primeiro relógio, a hora que está apontando o ponteiro pequeno, né? A gente observa aqui. São las 9. E se o ponteiro estivesse exatamente em cima do 4, né? Seria i 20. Mas como tem gente que é perfeccionista, tá? A gente vai colocar aqui passando uns 2 minutinhos mais. Então, i 20. Lembra que é tudo junto? 22. São lá no 9 e 22. Próximo reloginho, o ponteiro pequeno está no 5. Então, são las 5. E o ponteiro maior está quase chegando no 1. Então, digamos que passou ali, falta 2 minutos para dar 5, né? Então, são las 5 e 2, e 3 ou e 4? Vamos lá, colocar e 4 aqui. Mas, assim como a gente, em português, né, a gente acaba arredondando para o número que está, não há problema se você colocou i5, tá? Porque a gente acaba arredondando aqui para mais perto de onde está o ponteiro, no caso aqui para o 1. Seria 5 minutos. Esse daqui, o ponteiro menor, é o 10, tá? Tem muita gente errando. Então, são las 10 e o ponteiro maior está no 5. Vamos contar 5, 10, 15, 20 e 25. Em espanhol, 25. Pronto, muito facinho. Terminamos a primeira atividade. Agora vamos à primeira questão, né? Agora vamos para a segunda aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Olha só. Aqui nós vimos
alguns verbos, né? Alguns verbos. E era para a gente colocar embaixo de cada imagem qual seria o verbo que está acontecendo na imagem. Qual seria o verbo que acabar nessa imagem, tá? Então, o primeiro verbo aqui, acostar-se. Vou copiar daqui e vou colar. Onde está a pessoa acostando-se, deitando-se para dormir? Essa bem aqui, né? Essa imagem bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acostar-se. Vamos voltar aqui para esse verbo peinar-se. Vem de pelos, que é cabelo em espanhol, tá? Então, peinar-se seria pentear o cabelo. Pelos, vem de pelos. Lavar-se, pode ser lavar-se a cara, lavar-se as manos, tá? Nesse caso aqui, lavar-se é lavar as manos, lavar as mãos, tá? Vamos ver os próximos. Despertar-se. Vem de acordar, né? Despertar, acordar. E acordar em espanhol quer dizer outra coisa, quer dizer lembrar-se, tá? Cepilhar-se vem de cepilha, que é escova. Então, escovar os dentes. Deixa eu colocar aqui. Cepilhar-se. E por último, duchar-se, que vem de ducha, banho, tá? Duchar-se. Pronto. Essa foi a atividade que nós fizemos na aula passada, a gente está fazendo agora a correção. Né? Nós vamos falar aqui sobre a revisão que eu passei para vocês fazerem em casa. Muita gente ainda não me mandou a foto dessa revisão, lembrando que todas as atividades nossas valem ponto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o texto, talvez vocês estejam com algumas dúvidas, e aí a gente vai respondendo aqui as perguntas, certo? En nuestra rutina diaria, miramos el reloj algunas veces. Observa la rutina de María, una estudiante de 7º grado, y el momento que hace las cosas. Me despierto a las 6:05. Me levanto y me ducho. Desayuno a las 6:25. Me cepillo los dientes. Me maquillo y me pongo el uniforme. A las 7 en punto voy a la escuela en autobús. Mis clases empiezan a las 7:30. Estudio por la mañana. A las 12 en punto vuelvo a mi casa, almuerzo y duermo la siesta. A eso de la 1:15 me despierto y hago mis tareas escolares. Los martes y jueves tengo clases de natación a las 4:15. Llego a mi casa alrededor de las 6:15 y navego por la internet. Veo mis correos y charlo con mis amigos. Alrededor de las 7:20 ceno con mi familia. Me acuesto a las 9:20, leo algo e duermo. Sobre esse texto, tem bastante horas aqui e tem algumas palavras que talvez vocês não conheçam, tá? Uma delas é desayuno, tá? Desayuno quer dizer eu tomo café da manhã, tá? Vem de jejum, desayuno. Vamos ver, autobus, não sei se vocês têm conhecimento, autobus é ônibus, tá? Em alguns países pode ter outros nomes, tá? Estudio por la mañana, duermo la siesta, não sei se alguém, né, alguns de vocês viram na última aula, não sei se prestaram atenção, eu falei que la siesta é um costume espanhol, tá? De dormir um pouquinho depois do almoço. É uma sonequinha que costuma ter algumas pessoas, não sei se é o caso de vocês, mas é uma herança aí do costume espanhol, tá? Dormir um pouquinho depois do almoço, mas é uma sonequinha rápida, de meia hora, 40 minutos, tá?
Bom, eu acho que vocês já viram os dias da semana, então vocês sabem o que é. Martes e jueves são 2 dias da semana, terça e quinta. Veo mis correios, que são os e-mails, correios eletrônicos. Charlo com meus amigos, converso com meus amigos. Ceno com minha família, cenar quer dizer jantar, tá? E me acuesto, que é me deito, a gente já viu esse verbo, tá? Me acuesto quer dizer se deita. Então vamos às perguntas. Observa as horas a continuação e escreve que hace normalmente Maria a las 5. Aí a gente vai ver aqui, ó. Me despierto, me levanto e me ducho. Então você vai escrever lá. Se despierta, já que não é você, é ela, né? Se levanta e se ducha. Pronto. A las 6:25. O que ela tá fazendo, ó? Desayuno, me cepillo os dientes, me maquillo, me pongo o uniforme. Ah, professora, não deu para copiar tudo isso? Vamos ver até onde vocês fizeram, tá? Desayuna, cepilla os dientes, se maquilla e pone el uniforme. A las 7 punto. Vamos ver o que ela está fazendo a las 7 punto. A las 7 punto vou a la escuela em autobús. Va a la escuela. Pronto. A las 7:30. Aí a gente procura aqui, ó. Las clases empiezan. Las clases empiezan. A las 12. Las 12 em punto. Vou a mi casa. Almuerzo y duerme. Vuelve a su casa. A la 1:15. 1:15. Olha só. Se despierta y hace sus tareas. Se despierta y hace sus tareas. Epa, tem um errinho bem aqui, ó. Pronto, corrigido. A las 6:15. A las 6:15. Aqui, ó, 6:15. Llega a su casa. A las 7:20. Cena con la familia. Y a las 9:20. Vamos voltar lá no texto. A las 9:20. Me acuesto, leo algo y duermo. Se acuesta, lee e duerme. Pronto, respondida essa questão aqui da revisão. Tem uma segunda questão ainda, que eram alguns reloginhos, tá? Alguns reloginhos. Eu vou colocar as horas desse reloginho aqui embaixo deles, tá? Vamos lá, primeiro reloginho. Vou colocar o número 1 aqui para vocês identificarem, tá? Número 1.
Ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o maior está apontando para o 1. Então, son las 12 em espanhol. E quantos minutos passou? Só 5, né? Son las 12:05. Reloginho número 2. Ponteiro pequeno está onde? Tá chegando no 11, né? Então, vai dar 11 horas. Son las 11. Quando tá chegando, então, aqui para esse lado, próximo do 12, a gente vai contar quantos minutos falta para chegar no 12. Então, ó, 5, 10, 15, 20. Menos 20. Reloginho número 3. Ponteiro pequeno tá no 10. Então, son las 10 e quantos minutos? 5, 10, 15, 20, 25 e 25. 20, 25. E o último reloginho, ponteiro pequeno é o 2 e o maior é no 9, tá? Então, son las 2 e quantos minutos falta para dar 2 horas? 5, 10, 15. Então, menos 15. Ou quarto, também tá certo, tá? Menos quarto ou menos 15. Pronto, essa foi a revisão. Agora nós vamos para a atividade que a gente faria, né, nessa próxima aula, que seria do dia 19, tá até aqui a data, né? Só que como a gente não teve a prova ainda, provavelmente na próxima sexta-feira a gente não tenha essa aula, então vamos adiantar um pouquinho as coisas, tá? Então é para vocês fazerem essa atividade, eu vou explicar aqui e vocês vão fazer aí. É bem facinho, é sobre... Nós vamos estudar um pouco agora nessa nova aula, tá? Globos, onomatopeias, interjecciones y los numerales ordinales, algunos numerales ordinales. Vai ser escrever tu rotina diária de uma maneira mais divertida. Vai ter uma aula que vocês vão escrever o seu dia a dia. Não agora na quarentena, né? Que eu sei que vocês só estão descansando, né? Estão fazendo até o dever, né? Fazendo as atividades da escola. Mas é um momento atípico, então quero que vocês me contem quando estava tudo normal, como era o dia a dia de vocês. Mas vocês vão fazer isso de uma maneira diferente. La crearás em uma historieta. O que seria uma historieta? Uma historieta é uma história em quadrinhos ou comics, como alguns chamam, tá? Bom, eu sei que a maioria de vocês gosta muito. E a gente vai ver uma forma bem criativa de vocês criarem uma história em quadrinhos bem simples para uma atividade aí valendo ponto, tá bom? Pero antes, a conocer alguns tipos de globos e onomatopeias presentes em las historietas. Então, a gente vai conhecer alguns globos. Antes de vocês fazerem as primeiras historinhas de vocês, a gente vai conhecer alguns globos, tá? Os globos que são utilizados nas histórias em quadrinhos, tá? Então, cada um tem um significado diferente. Cada um destes aqui tem um significado diferente, tá? Por exemplo, esse primeiro aqui, que tem vários símbolos dentro, tá? É um globo que pode ser... Vamos ler primeiro aqui. Habla, pensamento, habla censurada, grito ou sussurro. Então, você vai observar aqui, ó, tem vários símbolos aqui dentro. Então, qual será esse tipo aqui de globo? E esse que tem uns pontiagudos aqui, né? Como se estivesse querendo chamar a atenção. E esse aqui a gente conhece bem, tá? Igual uma nuvenzinha. Qual é desses aqui? Você vai marcar lá A, B, C. O D é esse aqui simples, tá? Esse aqui simples eu tenho certeza que todo mundo sabe para que serve. E o E é esse aqui, ó, todo pontilhadinho, certo? Você vai marcar aqui.
vai me dizer como é que ficou aí o seu. Vamos ver. O de habla, que quer dizer fala, eu tenho certeza que todo mundo acertou, é a letra D. Muito bem. Esse aqui, ó, de pensamento, é quando alguém tá pensando, né? Tem a nuvenzinha, geralmente é a letra C. Habla censurada, às vezes pode ser um palavrão, alguma coisa que não deve ser falada. Então, letra A. O grito, né? Essa figura aqui querendo chamar a atenção, letra B. E por último ficou esse aqui pontilhado, que é o sussurro, letra E. Pronto. Vamos para a segunda questão. Opa, passei demais aqui. Segunda questão. Las onomatopeias são vocábulos que imitam o sonido de las cosas. Então, as onomatopeias, elas são palavras escritas que imitam o som do barulho das coisas, né? Las hay de ruídos, voz de animales, sonido de instrumentos musicales e outros, tá? A partir de seus conhecimentos prévios, relaciona as coisas com seu sonido. Então, aqui temos 5 imagens e nós vamos ver aqui qual é o som de cada uma dessas imagens. Toque, 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 tá? Então, você vai olhar aqui qual dessas imagens você colocaria esse som. É meio óbvio, né? Então, vamos lá. Tantarantã. Tantarantã é um som musical, né? Número 3. Cataplum é como se fosse uma explosão. Cataplum. Número 2. Au, au. É óbvio, é um cachorro, né? E tic-tac, número 1. Por que a gente está fazendo essa atividade que parece óbvia? Para que vocês consigam também, na história de vocês, colocar algumas onomatopeias também, tá? Para a história de vocês ficar mais rica. Vamos lá, agora nós vamos ver algumas interjecciones. São também recursos utilizados em las historietas, que são as histórias em quadrinhos, pois são maneiras de expressar sentimentos e emoções. Generalmente se vão entre signos de exclamação. Observa, vocês já devem ter estudado, tá? Ou já perceberam que em espanhol a gente sempre vê esses símbolos aqui, ó, um ponto de interrogação, de exclamação normal e o outro na frente, né, de cabeça para baixo. Isso é algo específico do espanhol, tá? Só a língua espanhola que utiliza esse recurso. Para que serve? Para você saber logo no início que é uma exclamação. A mesma coisa acontece quando é a interrogação, tá? Vai ter um ponto de interrogação também no início de cada pergunta, que aí você já sabe desde o início que é uma pergunta. Então vamos lá, a gente vai conhecer alguns aqui, algumas interjeições. Pode, dependendo da entonação do A, né? Pode ser assombro, pode ser prazer. Aí já é prazer, já é uma torcida de repente, né? Ui, assombro, surpresa, medo. Sas, señal de rapidez, velocidade. Sas. Vamos, animar, apressurar alguém. Bah, desprezo, desinteresse. Bah. Essa daqui ela é própria assim da língua espanhola, tá? É mais utilizada aí pelos espanhóis. Uf, cansaço, sufoco. Shh, pedir silêncio. Ea, chamar a atenção. Puaf, asco, desagrado. Guau, assombro, admiração. Oh, assombro, admiração. Ei, atenção, saludo, queja. E olá, que é o saludo, tá? Então, a gente percebe aqui que essas expressões de interjecciones,
Elas podem ter vários sentimentos, tá? Demonstração de emoções, certo? Tanto de admiração, de atenção, de assombro, de surpresa. Então, dependendo lá da sua historieta, você pode usar várias interjecções, certo? Ya hemos aprendido un poco sobre los numerales cardinales. Ahora vamos a ver los numerales ordinales. Los numerales ordinales se usan para informar qué orden aparecen las cosas. En la secuencia de acciones de un día, puedes decir: cuando me levanto, la primera cosa que hago es lavarme la cara. La segunda es hacer el desayuno. Después me despierto con hambre. Pues me despierto com hambre. La terceira é ducharme e cepillarme los dientes, tá? Então aqui ele fez uma enumeração de cada coisa que ele faz quando ele se levanta. A primeira, a segunda, a terceira. Ele utilizou os números ordinais. Os números ordinais variam em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Por exemplo, quarta acción, quartas acciones, tá? Aqui tá no masculino, aqui tá no feminino, aqui também, aqui tá no singular e aqui tá no plural, tá? Então, eu gostaria que vocês repetissem comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Como nós fizemos com os números cardinais, a gente fez aqui também. A gente veio pulando alguns números, tá? Mas vocês já perceberam que vai continuar 21º, 34º e assim por diante, tá? Então, gente, essa é a nossa aula, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos fazer essa atividade aqui de interpretação textual. Deixa pra gente fazer durante a aula, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Estudem para a prova.